Olá, bem-vindos a Protagonistas. O nosso convidado de hoje é José Carlos Lourenço, Chief Operating Officer da agora Global Media, desde março do ano passado, a altura em que entrou em funções a nova administração, indicada pelos novos acionistas. José Carlos, obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado pelo convite. Entraram em funções há um ano. Entretanto, houve um despedimento coletivo e algumas rescisões que levaram à saída de, imagino que quase 200 pessoas. Começaram por diminuir o tamanho do Jornal de Notícias, do Diário de Notícias. Mudaram as direções, quase todas as direções, com exceção da direção comercial. E preparam-se agora, julgo eu, para a apresentação de novos projetos. A casa já está arrumada? A casa vai estando arrumada. Não é? Isto é um processo que nunca tem fim, não é? Até porque a dinâmica do nosso negócio a isso obriga, mas podemos considerar que este primeiro ano era uma etapa difícil, com objetivos muito focados nos aspectos da reorganização e reestruturação do negócio e da sustentabilidade do negócio. Eu diria que essa parte está, no essencial, concluída. Tivemos que tomar medidas que não são normalmente muito simpáticas e que nenhum gestor gosta de tomar, mas eram essenciais para a etapa que agora estamos a começar. De facto, durante o ano passado, estivemos muito focados em termos de reorganização da empresa, do grupo de empresas. Tivemos que, de facto, passar a fazer com menos recursos aquilo que anteriormente se faziam com mais recursos. Mas ainda assim, fomos fazendo muitas coisas no sentido de antecipar esta etapa. Nós arrancámos no essencial em abril. Poucas semanas depois de termos iniciado, lançamos um novo standard do ponto de vista da dimensão dos jornais. Portanto, hoje em dia, praticamente todos os jornais têm essas dimensões, que obrigou desde logo a um exercício importante no sentido dos leitores não terem aquela sensação de que apenas tínhamos shrinkado o produto. Portanto, tivemos que o adaptar do ponto de vista gráfico. Em maio houve alterações importantes na Evasões e na Volta ao Mundo, que também mudaram de direção, e o produto também teve algumas alterações interessantes. Os resultados foram muito animadores no sentido em que a circulação paga ou aumentou ou ficou, no essencial, em linha com o ano anterior, portanto, inverteu a tendência de queda. Mais à frente, em agosto, lançámos um novo jogo, portanto foi uma intervenção muito significativa, uma intervenção estrutural muito significativa. Os resultados também foram muito animadores, no sentido que fomos o único jornal desportivo que não caiu de circulação relativamente ao ano anterior. Em setembro, fizemos uma apresentação ao mercado de uma nova grelha da TSF, era algo que não acontecia há cerca de 3 anos esta parte, e sem descaracterizarmos o produto. A TSF é um produto muito forte e muito bem recebido pelo mercado. Conseguimos introduzir dinâmicas adicionais e o resultado imediato foi, no bareme seguinte, conseguimos um nível de audiência que não era atingido há cerca de 3 anos esta parte. Houve alterações ao nível das pessoas, é verdade, portanto temos uma nova direção no Diário de Notícias desde a segunda quinzena de setembro do ano passado. A nova direção do JN arrancou em novembro, ficou completa em dezembro. Houve também nas áreas funcionais, nomeadamente na área do marketing e na área dos novos negócios, na área digital, reforços que chegaram em dezembro. E quase como corolário deste caminho, digamos assim, da infraestruturação do negócio, em dezembro alterámos a nossa imagem corporativa. Portanto, deixámos a designação Control Invest Conteúdos, que era desde o arranque uma designação temporária, e passámos para a designação de Global Media Group, que tem uma definição gráfica que aporta muito esta ideia multimédia que nós queremos trazer e multiplataforma que queremos trazer para o nosso negócio, e a referência global, porque queremos manifestamente ir além do espaço que atualmente ocupamos, desde logo geográfico. Acreditamos que para um grupo de mídia de conteúdos em português a língua é verdadeiramente a fronteira definitiva e, portanto, não nos queremos circunscrever àquilo que se passa e às audiências que estão, no essencial, em Portugal. Já este ano, em fevereiro, lançámos uma plataforma de descontos que envolve as marcas DN, JN e Jogo, uma parceria com a Good Life, que é manifestamente um dos operadores de referência do mercado neste tipo de atividades.
As parcerias vão marcar muito o nosso futuro. Acreditamos muito que, juntando competências e juntando vontades, seremos sempre muito mais fortes do que tendo que internamente resolver todas as questões e todos os desafios que viemos a enfrentar. E agora, de facto, estamos numa fase de partilhar com o mercado aquilo que vamos querer fazer com o JN, desde logo. Portanto, será uma evolução na continuidade, mas acreditamos que há fatores de melhoria muito significativos e que vão atrair a atenção das pessoas. E estamos a reinventar a fórmula da revista Evasões, que é um produto, uma marca muito reputada, com 18 anos de existência. A assinatura é especialistas em Portugal, vamos continuar a ser especialistas em Portugal, mas é uma reinvenção do modelo de negócio e do próprio produto, que tem tido também um feedback muito positivo. Portanto, foi um ano muito intenso, cheio, com muitas mudanças e com muitas mudanças e com muitas coisas a acontecer. Antes de irmos ao pormenor das novidades, deixe-me só perguntar quanto é que pouparam com a reformulação do grupo? Eu julgo que na altura se tinha falado em 5 milhões e meio de euros com pessoas e depois mais 5 milhões e meio. O grupo não é cotado em bolsa, não tem contas publicadas. O que o deixa mais à vontade para falar dos números. A referência que lhe posso dar, e acho que essa é uma referência muito importante, nomeadamente para o mercado, o qual precisamos que confie em nós e no caminho que estamos a fazer, no trajeto que estamos a percorrer, é que numa situação de desequilíbrio, os esforços que foram concentrados no ano 2014 permitem-nos encarar já o ano 2015, eventualmente até antecipando em um ano aquilo que eram os nossos planos originais, uma situação de contas equilibradas. Portanto, este esforço foi disseminado por diferentes áreas. Efetivamente, a parte dos recursos humanos é aquela que tem uma visibilidade mais significativa, mas tivemos que aplicar o nosso melhor esforço e a melhor criatividade em reinventar a totalidade do negócio. Portanto, na nossa estrutura de custos, os recursos humanos representarão um pouco mais de 1/3 e, portanto, tivemos que fazer face a um desafio que era grande, mas com o envolvimento e a motivação de toda a equipa, fomos bem-sucedidos em atingir esse tipo de objetivos. Hoje a operação já é equilibrada? O ano 2015... Ou esperam que em 2015... O ano 2015 ainda está no início, portanto, certo. Os primeiros sinais... Primeiros trimestres. Que nunca é muito bom, não é? Tem alguma preocupação associada para nós e para todos os restantes operadores do mercado, mas temos a expectativa do ano 2015 marcar um ano de equilíbrio operacional. E, portanto, isso para nós é absolutamente definitivo, com um grupo como o nosso, que está na comunicação social, enquanto grupo independente, profissional, que se rege pelos objetivos específicos de um grupo de comunicação social e não por outros, a sustentabilidade económica é absolutamente definitiva. A nossa independência está muito associada a este equilíbrio, portanto é um objetivo absolutamente fundamental, não só para os gestores da empresa, mas para todos os cerca de 750 colaboradores que temos na nossa organização. Okay. Acabaram por não, só as últimas duas questões em relação ainda a contas, se quisermos. Falou-se muito na venda do edifício do Diário de Notícias e do Jornal de Notícias no Porto, permitiria um encaixe de cerca de 40 milhões de euros. Já há decisão no sentido de vender ou de não vender? Nós, relativamente aos ativos do grupo, fazemos a gestão mais adequada a cada momento e, portanto, tendo o grupo um endividamento que é razoável, mas que ainda tem assim tem um valor significativo, devemos fazer a gestão mais adequada dos ativos que temos no nosso portfólio, e a oportunidade de vir a alienar edifícios ou qualquer outro ativo que temos pode fazer sentido, provavelmente no balanço pode fazer sentido, desde que estejam cumpridos um conjunto de requisitos que lhe deem esse sentido. Portanto, nada aconteceu até ao momento, acontecerá no momento oportuno o que tiver que acontecer. Ok. A partir de será este ano ainda que é tomada... criadas as condições para haver uma evolução, essa evolução concretizar-se-á. Ok. Acabaram por não vender nem encerrar nenhum dos títulos. É uma opção também definitiva, portanto, todos os títulos fazem sentido, todas as marcas fazem sentido neste momento? Nós, relativamente ao conjunto dos nossos ativos, encaramos-los da mesma forma dinâmica com que fazia referência em relação ao resto do negócio. De facto, a percepção que criámos após o início das funções desta Comissão Executiva é que cada um dos projetos necessitava de continuar a fazer a sua evolução normal, mas que continuavam a fazer muito sentido no contexto do nosso portfólio.
E, nesse sentido, é esse o caminho que temos vindo a fazer. Cada um deles pode, a determinada altura, do ponto de vista mais tático ou do ponto de vista mais estrutural, assumir diferentes tipos de configurações e ter uma utilidade diversa. Já há pouco falei da evasões, é isso que vai acontecer. Mas não sentimos necessidade de encerrar nenhum dos projetos editoriais e estamos muito apostados em fazer de cada um deles, de retirar de cada um deles o seu máximo potencial, seja do ponto de vista do contributo económico para o grupo, seja do ponto de vista de acrescentar soluções no mercado aos nossos anunciantes, aos nossos parceiros de negócio. Ok. E quase por falar em económico, e a compra do Diário Económico e do Económico TV, julgo que estava do vosso lado, que estiveram a ver os números, não é? E que estavam, em vez de tomar uma decisão, já há decisão. Não. De facto, não só não há decisão, como não vimos números. Portanto, existem rumores de mercado, existem notícias contraditórias, mas não estamos de posse nenhuma informação privilegiada relativamente mas ao económico. Não analisaram a conta do Diário Económico? Não analisamos as contas do Diário Económico. A compra. Não, nós olhamos para o mercado, o Grupo Global Media tem objetivos muito bem determinados no seu plano de ação. A primeira prioridade é nós próprios termos a estabilidade adequada para olharmos para o futuro com outra confiança e com uma ambição reforçada. Todas as oportunidades de consolidação que se apresentarem no mercado, olharemos sempre para elas com muita atenção e estamos sistematicamente a fazer o nosso trabalho de casa no sentido de perspectivar movimentos que possam acontecer no mercado. Portanto, não analisámos nenhuma operação em concreto, não obstante todos os rumores que circularam, não fecharemos a porta à possibilidade de analisarmos operações em concreto ou de vir a estar envolvidos em operações de consolidação no futuro. Ok. Então, hipoteticamente, porquê que um título como o Diário Económico faria sentido no Global Media? Nós estamos muito focados em criar todos os argumentos relativamente aos nossos títulos atuais. Nós, na área económica, temos uma marca que é o Dinheiro Vivo, completou o seu 3º aniversário. Este ano perspectiva ser o melhor ano de sempre do ponto de vista económico e do ponto de vista de todo o cumprimento de todos os objetivos de audiências, de utilidade para as próprias marcas do grupo, na medida em que o Dinheiro Vivo corre numa pista própria, digamos assim, não é? Tem projetos específicos de Dinheiro Vivo e contribui de maneira muito significativa, de maneira muito valiosa para os projetos Jornal Notícias e Diário Notícias ao sábado. E, portanto, estamos muito satisfeitos com o percurso que temos vindo a fazer e temos planos para continuar a fortalecer esta marca. Na área económica ou noutra área, em devido tempo, poderemos fazer as análises que são adequadas. Também não faria sentido eu estar a antecipar que tipo de prós e contras um determinado projeto poderia ter, com que isso significaria de estar a partilhar informação com os nossos concorrentes, que não é neste momento o mais ajustado. Ok. E com os nossos leitores e ouvintes. Com os nossos leitores. Vamos então aos projetos que já são ou que já podem ser públicos. Começamos pelo do Jornal de Notícias, não é? Houve esta semana 2 apresentações, julgo, de uma agência e outra interna. O que é que podemos esperar do novo Jornal de Notícias? Bom, o Jornal de Notícias vai celebrar este ano 127 anos. Uma data extraordinária. Por um projeto que vive muito da sua tradição, mas que tem que permanentemente redescobrir-se e reinventar-se para continuar, sobretudo, a ter futuro mais do que até o passado rico que já percorreu. O Jornal de Notícias é uma realidade ímpar em Portugal. Tem uma penetração junto de uma área geográfica que é absolutamente extraordinária e, portanto, nessa área de maior influência, compete não com outros órgãos de comunicação social, mas com o prime time das televisões. É deste nível de influência que estamos a falar. E simultaneamente, é uma realidade que, a nível nacional, mesmo antes das alterações que vamos produzir, se tem vindo a afirmar, permitindo, por exemplo, que os jornais da noite dos canais de jornalistas abram sistematicamente com notícias que fizeram a manchete do nosso jornal. Sentimos, em todo caso, que havia uma oportunidade de melhorar o projeto, desde já na plataforma em papel, que é uma plataforma na qual continuamos a acreditar muito, no sentido de ficarmos ainda mais próximos das características da audiência também muito específicas do JN.
O JN é provavelmente, os títulos de comunicação social portuguesa e em particular da imprensa, o mais transversal em todos os eixos. Do ponto de vista etário, do ponto de vista social, e portanto isso faz com que... Está geograficamente muito localizado, não é? É um jornal que tem cobertura nacional, mas como é evidente, e portanto, do ponto de vista analítico, isso consegue-se comprovar pelos dados que são públicos, tem uma maior concentração numa zona do país de facto. E portanto, a oportunidade que identificámos foi tornar o jornal mais próximo e mais acessível a esta riqueza de audiências que o caracterizam, desde classes AB até classes C1 e mesmo Ds. Portanto, a nova formulação, digamos assim, é suposto dar resposta a essa necessidade de cobertura de maneira o mais equilibrada possível. Associado àquilo que se vai ver no papel, tem por trás algo que, do ponto de vista estratégico, é ainda mais relevante para o percurso que estamos a fazer. A organização do jornal fica mais simples e isso tem associado a uma reorganização da redação que tem em vista não só o desafio do produto em papel, que é muito relevante, como o desafio multimédia e multiplataforma que, no fim do dia, deve caracterizar cada um dos projetos da Global Media. As consequências que temos previstas e que são expectáveis com esta evolução passam por termos uma maior assertividade no jornalismo que produzimos, dentro do rigor e do profissionalismo e da seriedade que caracterizam a marca Jornal Notícias, mas acreditamos que ficaremos ainda mais úteis para os nossos leitores atuais e para aqueles que, entretanto, iremos ganhar aos concorrentes ou àqueles que não estão a ler neste momento jornais em papel, seja naquilo que poderíamos chamar no hardcore de notícias, da política, da economia, etc., mas também nos tempos livres e nos tempos de lazer, que são cada vez mais relevantes para uma sociedade que está cada vez mais cosmopolita e que atribui uma cada vez maior relevância a este tipo de ocupação do tempo. Em simultâneo, e cruzando o JN e o Diário Notícias, estamos a lançar à sexta-feira um reforço importante da nossa proposta editorial com a nova Evasões. Portanto, a Evasões era uma revista mensal, era uma revista de nicho, podemos assim considerar, enfim, de alguns milhares de exemplares de circulação, e de repente transforma-se num produto que tem mais de 100 mil exemplares de tiragem. É um produto pensado a pensar no fim de semana dos nossos leitores, em todas as suas vertentes, para saber o que está a acontecer, para poder definir o que é que vai fazer e acompanhar de uma maneira geral tudo aquilo que passa pelos campos do lazer, da cultura e dos tempos livres. Okay. Então, a Evasões vai passar... Evasões, revista que hoje está em banca, isso, junto com a Volta ao Mundo, não é? As duas revistas da área de viagens. Sim. Do grupo vai passar a ser um suplemento do Diário de Notícias, vai passar a acompanhar... e do Jornal de Notícias, não é? Isso mesmo. Substituindo a Notícias TV, isso certo? Mesmo. Aqui a nossa ambição para esta proposta de valor é que, por oposição, disponibilizarmos um suplemento à sexta-feira com cada um dos jornais, vamos disponibilizar uma revista com cada um dos jornais. Uma verdadeira revista com cada um dos jornais. E vão conseguir manter a ideia de verdadeira... Eu lembro-me já, não sei precisar há quantos anos, quando a grande reportagem passou a ser um suplemento ou uma revista. Sim. Do Diário de Notícias. Portanto, deixou de se ter venda autónoma em banca e passou a ser encartada passou a ser suplemento dos títulos na altura Control Invest. E depois fomos assistindo à revista esta reformulação a diminuir até que acabou, não é? Esta reformulação não passa por agarrar na revista tal como existe e passar a disponibilizá-la com os jornais. Há uma transformação muito significativa a todos os níveis. Não vamos... A Evasões até agora era especialista no turismo interno, chamamos assim, não é? Vai passar a ter muito mais. Vai ser mais compacta e tem menos páginas, portanto é mais portátil, porque também é suposto as pessoas passarem a transportá-la para em cada momento estarem devidamente... E passando a ser semanal, tinha necessariamente que ser, não é? E passando a ser semanal. Portanto, no fundo,
aqui a nossa proposta de valor e a nossa grande ambição é ter o melhor que a marca foi produzindo ao longo do tempo, com esta adaptação e com este fortalecimento do ponto de vista da comunicação. O projeto foi apresentado, de facto, houve 2 apresentações esta semana a anunciantes e a agências de meios, quer em Lisboa, quer no Porto, e a recepção do conceito foi a melhor possível, em linha com as nossas melhores expectativas. E, portanto, penso que estaremos a fornecer ao mercado não só uma nova plataforma de comunicação em áreas muito específicas, onde julgo que vamos acrescentar valor, como temos a forte convicção que vamos fortalecer os nossos jornais à sexta-feira, quer o JN, quer também o Diário de Notícias. O JN, sobre o qual falávamos, ao sábado vamos ter uma aposta também forte no desporto, portanto vai haver um suplemento de desporto que, juntamente com o Dinheiro Vivo, acrescem ao jornal, e ao domingo continuamos a ter a Notícias Magazine, que é um projeto também muito relevante da nossa proposta editorial. Em todo caso, no segundo semestre, é nosso objetivo que quer o Dinheiro Vivo, quer a Notícias Magazine, também venham a ser reforçadas em ordem, no final do semestre, temos toda a nossa proposta editorial já revitalizada em linha com os objetivos que nos propunhamos atingir no arranque deste ano. Ok. Em relação ao Dinheiro Vivo, como é que esse reforço vai ser? O Dinheiro Vivo, no contexto específico do seu papel tático de alavancar as vendas do Jornal Notícias e do Diário Notícias ao sábado, tem um posicionamento estratégico que vamos continuar a perseguir e aprofundar. O Dinheiro Vivo está normalmente onde está a inovação, o Dinheiro Vivo está onde estão as startups, o Dinheiro Vivo está onde estão as boas ideias de marketing, mas queremos que reflita também melhor, por exemplo, o tecido empresarial mais a norte, que tem tanto para partilhar com o país e que julgo que podemos ter um espaço reforçado. Há também algumas novidades do ponto de vista gráfico, mas não gostava de antecipar excessivamente aquilo que aí virá. Está bem. Então, o segmento das viagens fica preenchido com a Volta ao Mundo, não é? Portanto, se entram em banca, se entram os esforços na Volta ao Mundo. A Volta ao Mundo tinha características muito particulares e que já a distinguiam da Evasões. A Volta ao Mundo normalmente é um olhar para o mundo, não é? E as propostas de sonho que normalmente partilha com os seus leitores têm que ver com lugares fora de Portugal, alguns deles inacessíveis e, portanto, há uma parte de sonho que vai continuar a fazer parte da revista. A Evasões não vai sair completamente fora deste campeonato. Vai ter apenas uma maior potência de comunicação, mas vamos continuar a ter na Evasões propostas muito interessantes sobre aquilo que se passa em Portugal. Claro. Portanto, vamos manter a nossa abordagem relativamente aos temas editoriais, mas no caso muito específico da Evasões, com uma capacidade de comunicação muito reforçada. E na Volta ao Mundo vão reforçar a componente, ou vão introduzir a componente nacional ou não? A Volta ao Mundo, nesta altura, já tem alguma componente nacional, mas não vamos querer desvirtuar o projeto. A Volta ao Mundo recentemente completou também 20 anos, portanto temos um portfólio de marcas recheado de uma trajetória de sucesso e algumas adaptações que possam surgir no futuro não devem desvirtuar o essencial dos nossos projetos. Aliás, essa é uma marca que queremos associar à gestão da empresa, é que o mercado, olhando para as nossas marcas, que têm um ADN muito próprio, que têm uma trajetória muito própria, que continuemos a aprofundar essa trajetória, mas sem os desviar no essencial daquilo que é a percepção que tornou esses projetos tão valiosos para os nossos leitores e para os nossos anunciantes. Okay. E, portanto, vamos continuar muito focados nesse caminho. É um caminho muito desafiante, mas há imenso potencial ainda por explorar e é aí que estamos focados a fazer o nosso caminho. Okay. Então, o Jornal de Notícias, recuando um bocadinho, o Jornal de Notícias vai continuar a ser um jornal centrado no Norte e no Porto? O Jornal Notícias vai continuar a ser um jornal centrado no país, mas feito de uma forma assumida, produzido diariamente a partir do Porto. É uma interpretação, por simplificação, podemos falar de uma interpretação da realidade do país de quem está a norte. De quem está a norte. Mas dirige-se ao país. Ou seja, mas imagina o Jornal Notícias a ser lido, quando eu digo lido, é com expressão, não é? Em Lisboa, no Algarve, no Sul, portanto. O Jornal Notícias continuará a ser lido
onde consegue acrescentar mais valor. Portanto, o Jornal de Notícias dirige-se ao país, mas faz parte, lá está, do respectivo ADN, Exatamente, ter um está centrado jornalismo no de norte. proximidade. E é um jornalismo de proximidade de todo o país. Os nossos pontos fortes, digamos assim, do ponto de vista da leitura, estão concentrados geograficamente, mas também iremos trabalhar no sentido de alargar as nossas fronteiras. Ok. E podemos, normalmente, os jornais caracterizamos entre populares, de referência, tabloides, que não temos muito. O único que existiu assumidamente era o 24 Horas, não é? Como é que posiciona o Jornal de Notícias agora nesta sua nova O Jornal de Notícias... caminhada? Não, pretendemos que o Jornal de Notícias, no essencial, seja aquilo que honra a sua tradição. É um jornal muito interclassista, e, portanto, nesse sentido, não é um tabloide e não concorreremos no mercado dos tabloides e também não queremos posicioná-lo no mercado de elite, porque o Jornal de Notícias continua a ser um jornal de grande dimensão, de grande circulação, portanto, é nessa faixa que o queremos manter. Rigor, profissionalismo, proximidade, relevância, cada vez maior relevância e muita utilidade para os nossos leitores e para os nossos anunciantes. Ok. Durante muito tempo o Jornal de Notícias esteve taco a taco com o Correio da Manhã, não é? Acredita que, ou as vossas ambições, realisticamente falando, claro, passam por voltar a disputar uma liderança do segmento dos diários com essa marca? O Jornal de Notícias lidera de forma inequívoca em cerca de 55% do território nacional. Portanto, as nossas referências, mais do que a nossa concorrência, são o potencial que temos por explorar. É nisso que estamos verdadeiramente focados. O Jornal de Notícias é um projeto diferente do Correio da Manhã e é nessa diferença que vamos continuar a fazer o nosso caminho. Ok. Diário de Notícias. Vão ter um novo site, essa parte já foi anunciada antes, ainda no segundo semestre, no primeiro semestre, não é? No final, provavelmente no final. No final, ok. E uma reformulação gráfica que estará a ser feita pelo Javier Herrera, que também fez o novo layout do jogo. O Diário Notícias, ao contrário do que está a acontecer agora no Jornal Notícias, em que juntámos um conjunto de modificações e as estamos a apresentar em pacote, no Diário Notícias começámos a fazer um caminho diverso desse. Portanto, foi um caminho de evolução na continuidade e, portanto, hoje, quem olha para o Diário Notícias e quem tem memória do que era o Diário Notícias há 6 meses ou pouco mais tempo atrás, há, de facto, diferenças muito significativas, seja do ponto de vista do design, seja do ponto de vista dos conteúdos. O Diário Notícias tem feito um caminho no sentido de que estrategicamente definimos poder vir a ser um jornal da capital. Não se confunde com o Jornal de Lisboa, ainda que também aborde os temas de Lisboa, mas queremos significar com o Jornal da Capital um jornal focado naquilo que de essencial acontece no plano político, no plano económico, no plano social, no plano cultural. Lisboa é muitas vezes acusada como excessivamente macrocéfala. E, para o melhor e para o pior, o essencial do processo de tomada de decisão do país passa muitas vezes por aquilo que acontece no governo, nas grandes empresas, nas infraestruturas culturais e tudo mais. Portanto, o Diário Notícias dirige-se também ao país, mas está muito focado nessa dinâmica e acresce a esta circunstância a nossa ambição, tanto no Diário Notícias como no Jornal de Notícias, de chegarmos mais longe do que apenas Portugal, e existem planos, sobretudo no segundo semestre, para irmos mais adiante nessas frentes. O produto em papel, portanto, tem vindo a conhecer alterações importantes. Achámos mais prudente, por alternativa a fazer grandes transformações, é que essas alterações fossem feitas de forma gradual. O bom resultado dessa caminhada é que protegemos a audiência e a circulação que existia e agora, no segundo semestre, vamos preparar outro tipo de evoluções, se calhar mais assertivas relativamente a este período que já passou. Uma aposta muito importante, seja no Diário Notícias como noutras marcas, é a frente digital. Temos um programa muito preenchido e muito ambicioso de transformação das nossas plataformas digitais. Uma delas será, e uma das mais prioritárias, é exatamente em torno do Diário Notícias. Existe um esforço grande do ponto de vista do design, mas, tal como há pouco também referi em relação ao JN, tem existido, sobretudo, um esforço de preparação da redação para os desafios que, entretanto, se avizinham. Estar no mundo digital implica, para além do texto e da fotografia, que caracterizava a linguagem da imprensa até um passado recente, ter uma abordagem verdadeiramente multimédia, com cada vez mais vídeo, com cada vez maior capacidade de resposta,
E isto é um processo que se tem que ir agilizando ao longo do tempo e tem que ver também com uma linha estratégica muito importante dos nossos projetos, que passa pela consistência dos projetos. Queremos fazer promessas e queremos fazê-las de forma ambiciosa, mas queremos cumprir com as promessas que vamos fazendo, em particular as mais ambiciosas. Um processo de transformação de uma redação, em particular, porque não é possível parar durante 3 meses para fazer transformações e depois voltar à atividade. Portanto, todos os dias há trabalho corrente que tem que fazer bem feito e que tem que se fazer com profissionalismo. E temos que juntar a tudo isto os processos de mudança. Portanto, a nossa convicção é que no segundo semestre o DN vai ter muitas coisas interessantes para dizer ao mercado e vamos acabar este semestre terminando as comemorações dos 150 anos com um conjunto de iniciativas que também serão um momento de afirmação muito interessante do DN e que proximamente daremos conta em que é que consistirão. Ok. O André Macedo, portanto, diretor do Diário de Notícias e antes diretor do Dinheiro Vivo, portanto, com toda a experiência só em meios digitais, não é? Dizia há uns tempos ou seja, que haveria uma aposta grande no áudio e no vídeo, novas narrativas que precisamos de financiar. Estou a citar. Como é que há alguma ideia para financiar o vídeo, o áudio? Existem caminhos de natureza vária, portanto, existem, nomeadamente, as extensões comerciais, digamos assim, que beneficiam cada vez mais quem tem este tipo de conteúdos para apresentar ao mercado. E existem os business plan de cada projeto que lançamos. Portanto, estamos absolutamente convencidos que as boas ideias terão sempre cabimento, porque o financiamento normalmente é atraído pelas boas ideias. Portanto, não vemos limitações por aí. Estamos, por isso mesmo, a trabalhar com muito afinco e os resultados desse trabalho serão desvendados na altura certa. Não quero aproveitar a oportunidade para... Assim, iremos criar a oportunidade para uma nova entrevista na altura certa. Está bem, também é justo. A Notícias Magazine a Notícias TV foi descontinuada muito recentemente, não é? E vai dar lugar a novas invasões, como já teve a oportunidade de dizer. A equipa, portanto... A Notícias TV vai sofrer um processo de transformação. Passa a ser só site, não portanto, é? Será só digital. Na tal gestão dinâmica de plataformas, portanto, vai deixar de existir uma revista em papel que se chama Notícias TV, certo. Vamos ter um canal digital que se chama Notícias TV. O conjunto das competências dessa equipa vão continuar a trabalhar para os nossos títulos. Esta equipa, de resto, para além de fazer a Notícias TV, produzia durante 7 dias por semana conteúdos específicos nessas áreas, tanto para o Diário Notícias como para o Jornal Notícias, e vai continuar a fazer esse caminho. Ok. Em outsourcing, ou seja, a minha questão aqui é um bocadinho como ter uma equipa a produzir conteúdos para as páginas de um jornal ou dos jornais. Outsourcing pode ser uma forma menos positiva de olhar para esta questão. Há pouco referia, a propósito da área dos descontos, o nosso propósito de desenvolver parcerias como forma de sermos cada vez mais eficazes no atingimento dos nossos objetivos e também mais eficientes, porque este negócio precisa cada vez mais de eficiência para ter a sustentabilidade de que necessita. Do que nós estamos a falar é de um verdadeiro centro de competências, não é uma operação apenas de redução de headcount. Há um contrato de longo prazo estabelecido com uma empresa que é liderada do Nuno Azinheira, que era o diretor que nós conhecemos muito bem e que queremos que continue a fazer parte do nosso universo. Do ponto de vista corporativo, há um desenho diferente, mas naquilo que é o essencial, que é podermos disponibilizar aos nossos leitores e podermos continuar a proporcionar nos nossos produtos conteúdos de elevada qualidade. Esse é o propósito fundamental do movimento que entretanto, fizemos. Quando diz a longo prazo, é bem mais de 1 ano, de 2 anos? O que nós estamos o projeto que desenhámos com o Nuno Azinheira não se esgota nos próximos meses. Portanto, é um projeto virado para o futuro, que sabemos como é que vai começar e irá fazer o seu percurso à medida que formos tendo objetivos renovados de reforço dessa parceria. Ok. As assinaturas do Diário, ainda no Diário de Notícias, se olharmos só para as percentagens, não é? As assinaturas em papel do Diário de Notícias caíram 79% no último ano.
mas deixou de haver aquelas oscilações de um mês mais 5.000 exemplares, outro mês menos 5.000. Eu diria que mudámos sobretudo a abordagem e a política. O comparativo, quando estamos a falar destas quedas, refletem realidades que não são diretamente comparáveis. Houve ações... Aquelas oscilações, como é que eram... Não, tem que ver com ações muito específicas e muito pontuais e que foram muito úteis, de resto, para deixar um lastro muito interessante. Portanto, as assinaturas, no contexto da circulação total do DN, têm uma percentagem muito interessante e uma parte desse resultado, desse bom resultado, resulta das ações que foram desencadeadas a determinada altura. Nós entendemos que, ultrapassada essa fase, estamos muito mais orientados agora para um crescimento mais sustentável. Vamos apostar muito nas assinaturas em papel, mas sobretudo nas assinaturas em formato digital, e ao aproximarmos ainda mais dos nossos leitores, sabendo exatamente a quem estamos a fornecer o jornal, temos expectativas de criar não só novas oportunidades de negócio, como do ponto de vista editorial, estar a produzir um produto cada vez mais dirigido às necessidades de quem adquire esse mesmo produto. Portanto, é um caminho que vai continuar e no qual temos expectativas de produzir bons resultados. Ok. Com exceção da TSF e do Dinheiro Vivo, não é? Os ativos do grupo são todos títulos de imprensa, ou originalmente de imprensa, não é? Que é aquele setor para o qual ninguém tem perspectivas muito otimistas. Vocês têm? Como é que se dá a volta a uma crise que é conjuntural e também estrutural? Nós temos o otimismo, não é, de quem tem vindo a enfrentar desafios grandes e quem tem, até ao momento, obtido resultados que nos dão um ânimo reforçado para continuar o nosso caminho. Eu dividiria a questão em dois planos. Em primeiro lugar, os nossos ativos, quaisquer que sejam as suas origens, são tratados normalmente como marcas de informação mais do que como um produto específico. E, portanto, há um longuíssimo caminho para fazer. Portanto, hoje em dia existem cada vez maior variedade de soluções de produção, de empacotamento e de distribuição de conteúdos, e nós estamos nesse campeonato. Portanto, ainda estamos em menos plataformas, mas temos todo este universo de possibilidades à nossa frente e, portanto... Quais são as prioridades no digital? Ou seja? O digital é uma prioridade muito imediata, que passa desde o reforço significativo da capacidade dos nossos sites, até outros produtos cada vez mais híbridos, não é? Que nos poderão permitir obter resultados mais imediatos. Mas a produção de vídeo... mais híbridos, estamos a falar de... concretizando um bocadinho. Ou seja, de apps? De apps, os pontos de contacto com que as pessoas consomem os conteúdos são cada vez dos mais diversos. Há uns anos atrás podíamos ver aquelas imagens futuristas das pessoas na cozinha com um computador que lhes permitia estar a consumir conteúdos. Hoje isso já não é futurismo, isso faz parte do nosso dia-a-dia. Portanto, os pontos de contacto, os ecrãs com que as pessoas são impactadas são dos mais diversos. Uns são de natureza pessoal, como um telemóvel, como um iPad, outros são de natureza pública e, portanto, com essa complexidade, existem também muitas oportunidades que marcas com a relevância que as nossas têm poderão perseguir. Acreditamos firmemente que no mundo cada vez mais complexo, em que as pessoas são bombardeadas a todo momento com muita informação não editada, quem tem a credibilidade de editar a informação tem um papel muito relevante na sociedade a perseguir. E, portanto, isso permite-nos ter a expectativa de continuar dentro do negócio. Essa é uma parte da questão e, portanto, aí estamos muito entusiasmados, temos planos, obviamente, e vamos persegui-los. Há uma outra dimensão desta questão que nos últimos tempos temos vindo a discutir com os nossos parceiros de negócio e julgo que há um caminho aqui a fazer e que passa muito pela dificuldade em contabilizar o intangível que os órgãos de comunicação social, em particular a imprensa, acrescentam à sociedade. Acho que é uma verdade que todos aceitam com naturalidade, que não há democracia sem uma imprensa livre, sem uma imprensa atuante e sem a imprensa a cumprir o seu papel.
Mas depois há a necessidade das pessoas que aceitam esta circunstância de serem consistentes com esta percepção. De monetizar também essa importância. Eu poria a questão no domínio da responsabilidade social. Não é? As empresas hoje em dia sentem a obrigação de terem responsabilidade social no domínio ambiental. Não muitas vezes por poupem dinheiro, mas porque é certo fazê-lo. Há muitas empresas que têm códigos de conduta muito focados em não transigir com situações de sourcing de países ou de empresas que utilizam mão de obra infantil e outras práticas que são verdadeiramente condenáveis à face de um país ocidental, um país europeu como é o nosso. E eu julgo que está na hora de as empresas assumirem a responsabilidade social no domínio do investimento em comunicação. Não é a mesma coisa e, portanto, a questão não passa por subsídios ou por que uns são coitadinhos, outros são muito grandes e desproporcionados, não tem nada a ver com isto. Tem que ver com também assumir, de uma maneira muito clara, que não é a mesma coisa investir €1 numa empresa que está sediada num paraíso fiscal, que está a criar postos de trabalho num outro qualquer país, versus uma empresa que está sediada em Portugal, paga os seus impostos em Portugal, que cria postos de trabalho em Portugal. Estamos a falar de investimentos contribui, em Google versus investimentos nos mídias. E que contribui, e, portanto, paga os seus impostos em Portugal, cria os postos de trabalho em Portugal e que contribui para a democracia portuguesa. E, portanto, esta dimensão de responsabilidade social associada a esse investimento em comunicação deve estar presente em quem toma decisões de investimento. Mas acha que está ou que pode vir a estar? Essa questão, não tem estado. Essa questão nós temos alguns debates, algumas conferências ao longo do ano, e essa é uma das questões que abordamos, sobretudo com decisores de marketing. Em teoria concordam, mas depois na prática dizem que se calhar é melhor fazer uma ativação ou estar presentes. As pessoas concordarem, acho que é um ponto de partida absolutamente fundamental. Estamos de acordo com aquilo que é essencial, acho que é o ponto de partida fundamental. Temos que conseguir canalizar esse acordo no essencial para questões muito concretas. Não é? E, portanto, este é um caminho que no grupo temos vindo a discutir como endereçado da melhor forma. É um tema que, obviamente, não é da Global Media, é de todo o mercado e não é só da imprensa. Isto é um tema que se coloca ao nível de todos os órgãos de comunicação social em Portugal e acho que é um tema que nos devia reunir em torno de uma ideia simples, mas clara e que seja execuível. Portanto, seja porque existe negócio para as nossas marcas, seja porque acreditamos que há questões culturais que podem e devem ser discutidas e que, traduzidas em ações concretas, podem reequilibrar as decisões dos anunciantes, estamos otimistas e com muito empenho em fazer com que estas marcas que têm a sua origem na área de imprensa se afirmem cada vez mais como marcas de comunicação e marcas de informação. Ok. Estão sozinhos, portanto, em relação a essa luta, vá lá, porque se passa das palavras aos actos, no fundo, às decisões. Estão a conversar com outros grupos? A necessidade de fazermos algo, acho que é algo que é partilhado por todos. Existe um fórum muito específico que é a plataforma dos meios de comunicação social privados, onde algum esforço tem vindo a ser feito e, portanto, a nossa expectativa na Global Media é que, através de vários caminhos, iremos no futuro próximo dar passos significativos nesta direção. Não pretendemos nenhum tipo de protagonismo nesta questão, queremos dar o nosso contributo e estou confiante que em Portugal, pela circunstância das nossas características e do nosso mercado, poderemos vir a desenhar uma solução que outros depois nos possam vir a copiar, porque não? Ok. Então já está alguma coisa pensada que também não me vai dizer? Não há nada, enfim... Ou seja, há algum esboço do que pode vir a ser uma solução, não é? Mais uma vez, não queria de todo passar a falsa ideia que pretendemos em torno de uma questão tão sensível e tão relevante e tão decisiva para o futuro de todos nós, temos qualquer protagonismo desajustado. Portanto, há muitas coisas que teremos que conversar com os nossos parceiros, mas é um tema que tem consumido a nossa atenção e para a qual vamos consolidando algumas ideias de natureza prática. Ok. Monetização, portanto, deixando um bocadinho de lado a publicidade, embora mais curiosa ainda sobre o tema do que estava há 2 minutos atrás, a monetização de conteúdos, ou seja, é também uma aposta
da Control Invest, Sim. perdão, do Global Media Group. Uma parte ainda muito significativa das nossas receitas vem exatamente da venda dos nossos conteúdos, mais nas plataformas offline do que nas plataformas digitais, mas temos planos a partir do segundo semestre para fazer um caminho por aí. Não temos opções dogmáticas do género tudo aberto ou tudo fechado. Cada um dos nossos projetos, inclusive, provavelmente terá abordagens distintas, porque se dirige a audiências distintas e tem uma natureza diferenciada, mas queremos fazer um caminho no sentido da monetização dos nossos conteúdos, seja daqueles que têm atualidade e que são produzidos numa base diária, seja em produção que recorre a conteúdos que já foram produzidos com um determinado objetivo e que depois podem ser reformatados para atingir outro tipo de objetivos distintos. Portanto, também aqui há um caminho importante a fazer e pretendemos, a partir do segundo semestre, começar a dar passos mais relevantes nesse domínio. Como é que vê as experiências que têm sido feitas em Portugal? Nesse sentido? Há experiências interessantes, há caminhos que têm vindo a ser desbravados que não nos parecem ser a resposta completa para estes desafios e, portanto, não vamos copiar nenhuma dessas soluções, mas tudo aquilo que passe por criar apetência no mercado para a aquisição de conteúdos ou para a disponibilidade das pessoas poderem pagar algo que vão consumir, atribuindo a esse conteúdo um fator premium na sua apreciação, acho que são passos muito importantes na direção certa. Ainda ontem soube, ou esta semana soube, que 3 jornais norte-americanos começaram a disponibilizar a venda de artigos, não é? Por 20 cêntimos. Certo. Isso faz sentido num mercado tão pequeno como Portugal? Ou pode fazer quando o vosso mercado, já falaremos sobre isso, a língua portuguesa? Eu diria que mais do que soluções universais a aplicar a todos os projetos, cada projeto tem especificidades muito concretas e, portanto, o desenho nós próprios, naquilo que estamos a trabalhar, vai muito mais no sentido de cada projeto em função da audiência a que se dirige e do potencial que está associado a ter uma solução específica do que propriamente uma solução que possa cobrir todas as marcas. Admito, em determinadas circunstâncias, que a venda isolada de conteúdos possa fazer sentido. Noutros contextos, far-me-á menos sentido na perspectiva de se perder o conceito de produto editorial mais elaborado. Mas, como digo, a avaliação concreta de cada marca fará uma solução mais orientada. Ok. Quanto é que o digital representa hoje na faturação do grupo? Nós, em 2015, gostaríamos que esse valor, enfim, de forma globalmente considerada, portanto, publicidade, venda de conteúdos, etc., entrasse na fasquia dos 2 dígitos e estamos a trabalhar nesse sentido. Mas temos a noção que estamos a partir de trás e isso justifica grandemente a aposta muito focada que este ano iremos fazer no domínio das plataformas digitais. Ok. E as outras áreas? Portanto, têm apostado muito também numa série de iniciativas fora dos interfaces habituais, não é? Como as conferências, eventos, etc. Certo. É um desenvolvimento natural, digamos assim, de marcas que têm o valor das nossas. Não é? Os nossos parceiros têm necessidade, muitas vezes, de se associar a marcas de informação credíveis e que nas áreas específicas em que estamos a tratar algo, possam acrescentar valor. Temos feito também um caminho muito importante ao nível da ativação de marca em áreas menos tradicionais, ou pelo menos menos associadas a marcas de informação. É uma área na qual pomos muita expectativa, onde temos ganho cada vez maiores competências e a evolução normal é que estejamos capazes de dar resposta a projetos cada vez mais complexos. Uns desenvolvidos integralmente pelas nossas equipas, nos domínios em que isso se revelar mais interessante, em parceria com players que em determinada área possam acrescentar valor às soluções globais que temos para oferecer ao mercado. Mas é uma área que vamos continuar a aprofundar muito. Ok. Internacionalização, ou se quisermos crescer nos mercados em que a empresa está inserida, conquistar novos mercados nos espaços de lusofonia. Estou a citar Daniel Proença de Carvalho, quando assumiu a presidência do grupo, em março do ano passado.
e a mudança de nome, como se falou no início, também terá a ver com este posicionamento. Como é que se concretiza? Pode concretizar-se das mais diferentes formas. Desde logo, as plataformas digitais permitem ultrapassar barreiras físicas que o mundo offline não permitia. Portanto, essa provavelmente é a forma mais fácil de chegar mais longe. Mas depois é preciso também o interesse de quem está... Claro. Lá fora, claro. não é? Mas isso já conseguimos contabilizar através da proveniência dos acessos, nomeadamente aos nossos produtos editoriais e nas redes sociais, conseguimos captar uma atenção muito significativa, quer do Brasil, quer em particular dos PALOPs de Angola e Moçambique à cabeça. Ainda ontem, desculpa interromper, o Público anunciou que o Brasil seria precisamente uma das suas prioridades, não é? Precisamente por causa do número de acessos. Admito que no topo das nossas prioridades esteja mais os países africanos do que propriamente o Brasil. Acho que aí podemos acrescentar mais valor e há um caminho mais relevante para fazer no imediato do que no Brasil. O Brasil fala português, mas é um português diferente. Tem uma organização empresarial e corporativa muito cimentada, que tem particularidades muito próprias e, portanto, não pondo de lado essa geografia, diria que não é a nossa primeira prioridade. Relativamente a outros países, existem as mais variadas fórmulas para podermos concretizar, digamos assim, esta nossa ambição. Aquela que provavelmente privilegiaremos é a fórmula da parceria. Poderá ter depois desenhos corporativos dos mais diversos, não temos nenhuma fixação em criar empresas locais ou o que seja. O nosso objetivo é, relativamente ao nosso potencial de produção de conteúdos, de ativação de marca, etc., podermos ir o mais longe possível. A forma de o concretizar será aquilo que em cada circunstância e até em cada país se revelar a solução mais adequada. Ok, mas já... Estava na administração da empresa Publishing quando lançaram exatamente em parceria em Angola um título na área da economia e que eu não me lembro o nome, confesso, neste momento. Que Rumo, exatamente. Que pelo que sei até estava a correr muito bem, depois terá havido um problema que não teria a ver com a presença da revista no mercado, com o desempenho, se quisermos, e acabou por ser descontinuado. Mas podemos estar a falar de uma parceria... semelhante a essa? Enfim, não comentaria, enfim, o final da revista, episódios de outras etapas da minha vida profissional, mas, mas seja eu pessoalmente... Dizer, que aporta alguma experiência também... Certo, seja eu pessoalmente, seja o grupo, temos experiência e competências muito específicas para a abordagem a estes mercados e, portanto, como digo, acho que temos muito valor, podemos acrescentar muito valor, de uma forma humilde, mas temos a noção de que há um campo de progressão significativa a fazer nesses mercados e que nós podemos emprestar a nossa experiência e a nossa vontade e a nossa ambição para que esse caminho possa ser feito. Como digo, o recorte final de como é que essas parcerias se irão concretizar não é para nós uma questão estratégica, é muito mais uma questão tática de saber depois como é que se concretiza. Posso-lhe adiantar que existem várias conversas, não tenho a certeza se em 2015 poderá ser já visível resultados desse caminho, mas faz parte do nosso roadmap essas geografias serem cada vez mais relevantes no nosso negócio. Ok, mas objetivamente então as conversas já existem, não é? Portanto já estão a decorrer. Sim, existem muitas conversas, não é? Até porque, dada a singularidade e a complexidade destes mercados, a cautela não é demais. Temos essa ambição. Acho que estamos a evoluir no sentido certo, com a velocidade que é normal e que é possível nestas circunstâncias, e a seu tempo haverão seguramente novidades. Ok. Voltando a Portugal, embora fora do continente, diminuíram a participação no Diário Notícias da Madeira, não foi? Julgo que era de 40% e que estará nos 11%, não tenho a certeza destes. Digamos que há uma questão de natureza mais técnica e corporativa do que de outra natureza nesse tipo de ajustamento, mas não só continuamos interessados no projeto, que envolve quer o Diário Notícias da Madeira, quer também a antena da TSF na Madeira, e o nível de parceria até está com perspectivas de aumentar projetos comuns, de partilha de know-how e tudo mais. Portanto, é uma área e é um projeto onde vamos continuar a colocar a nossa atenção e o nosso empenho. Ok. Só para uma pergunta muito geral, é este ano que vamos assistir à recuperação
no mercado publicitário? Os Como é dados, que estão a ser estes primeiros 3 meses? os dados do arranque do ano não permitem ter certezas muito fechadas sobre aquilo que vai acontecer nos 12 meses do ano. A nossa expectativa é que, com as notícias que existem sobre a recuperação económica que faz já haver disputas, não é, entre se é 1,5%, se são 2% de crescimento do PIB, etc. A resolução, portanto, a conclusão de processos em vários setores de atividade, na área das telecomunicações, na área da banca, portanto, há uma série de setores de atividade que estiveram a passar ou por períodos de incerteza ou de reorganização, ou o que seja, e a nossa expectativa é que o caminho da normalização a esse nível irá também traduzir-se numa normalidade, digamos assim, no mercado publicitário. Portanto, a nossa expectativa continua a ser um ano de crescimento, eventualmente um crescimento menor do que ocorreu em 2014 face ao ano anterior, mas que seja um ano de crescimento. Naturalmente, com níveis de crescimento diferenciados por tipologia de meios. Nós, no nosso caso em concreto, em face dos projetos que existem, do desenvolvimento dos projetos que temos em carteira, temos a expectativa de algum crescimento conservador, mas de crescimento. Esperamos que isso mesmo venha a acontecer. Ok. Uma última questão. Como é que define hoje versus, se quisermos, há um ano atrás, o grupo? Eu acho que hoje temos razões acrescidas internamente e junto do mercado para se acreditar no futuro deste grupo, no futuro de cada uma das marcas e no futuro deste grupo como um todo. Eu acho que foi a apropriação de valor, digamos assim, que conseguimos neste trajeto de um ano, foi dar essa confiança acrescida na frente interna e na frente externa. E tenho boas razões para acreditar que o ano 2015 irá reforçar este caminho que agora, este ciclo do primeiro ano que estamos a concluir. Ok. José Carlos Lourenço, muito obrigada. Fica assim feito o balanço deste primeiro ano de novos acionistas, nova administração e nova comissão executiva na agora Global Media. Pode assistir a esta entrevista no digital, sempre que quiser, ou ler nas páginas de meios e publicidade.